quando esse pênalti é marcado pro Flamengo, eu sempre falo aqui, jogador, quem acompanha aqui a gente há muito tempo vai lembrar, eu sempre falo aqui, jogador tem braço. Jogador tem braço, e braço precisa se movimentar para equilibrar o corpo. Mauro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Ontem o Flamengo deu aquela famosa flamengada. Bom dia, Letícia, bom dia, André, bom dia a todos. Eu acho que sim, né? Porque o momento do Grêmio é muito ruim, o Grêmio vem muito mal, deu uma finalização no alvo, que foi a cobrança do pênalti, e empatou o jogo. O Flamengo foi um pouco pedante, me pareceu, em alguns momentos, não foi um time tão determinado a buscar os gols, né? Um segundo gol que desse uma tranquilidade. Primeiro tempo, nada de muito relevante aconteceu, a não ser aqueles lances no final ali com o Pedro, né? Mas demorou muito a acontecer uma chance real. Eu acho que a postura do time não foi a ideal, depois de 6 dias de intervalo entre o jogo anterior e esse. Então foi uma atuação, acho que não foi boa o bastante para vencer o jogo que estava nas mãos. E é aquela história, né? 1-0 sempre o risco, você está sempre flertando com o perigo. Uma bola cruzada na área, uma jogada fortuita qualquer, um pênalti sai, os caras marcam mesmo e vai lá e empata o jogo. Um abraço, deixa 2 pontos pelo caminho. O prejuízo não foi maior porque o Palmeiras não conseguiu derrotar o Corinthians, embora também tenha dominado boa parte do jogo, né? Empatou. O Corinthians é super desfalcado, mesmo assim o Palmeiras não foi capaz de vencer. Isso fez com que a distância entre os dois continuasse a mesma. O Cruzeiro tirou um pouco da sua desvantagem, mas tem um jogo a mais, né? Tem 3 pontos a menos e um jogo a mais disputado, ou seja, essa distância pode ser maior. Então o Cruzeiro, lógico, merece a atenção do Palmeiras, do Flamengo, mas eu acho que ainda está numa situação um pouco mais distante, né? Mas foi um domingo de equívocos, né? E essa coisa de ter festa, intervalo com show, essas coisas não combinam, gente. Isso aí não combina. Não foi por isso exatamente que o Flamengo não venceu o Grêmio, mas não combina. Acho que o ambiente de competição não comporta esse tipo de coisa. E o ambiente de competição tem que tomar conta do estádio. Time, torcida, todo mundo com a faca nos dentes. Qualquer jogo é assim. Aí quando começa com muito oba-oba, a gente conhece. Está na história do clube. É o DNA do clube também, é isso. Pataquadas, flamengadas, com show no intervalo e tal. Ah, que é o novo patrocinador. Pode fazer mil coisas com o novo patrocinador. Precisa ter esse tipo de ação. Eu acho que é Mas um evento separado, né, Mauro? Que nem Exato. foi o Fluminense com o Thiago Silva. Como Isso. um exemplo só de tantos. Isso. Poderia fazer algum outro evento. Olha, vai ter um show do patrocinador no Maracanã com 1 quilo de alimento não perecível. Pronto, as pessoas vão lá e vestir a camisa do Flamengo. Né? O cara vai com a camisa do Flamengo, leva lá o alimento, vê o show lá do campeonismo, faz um acontecimento, aí tem que fazer um intervalo do jogo. Ali, negócio de show no intervalo é coisa de americana, coisa de Super Bowl. Tem nada a ver com futebol. Cada vez mais estão impregnando o futebol com coisas que são dos esportes americanos, como a gente viu lá no Mundial nos Estados Unidos, aquela bobagem do time entrando em campo junto. Enfim. Junto não, né? Jogador por vez. É isso. Inclusive, até sobre esse clima festivo, o André, que vai dar suas considerações iniciais agora, tinha postado, para quem não acompanha o nosso site, s1live.com, a produção também sempre vai estar colocando para vocês à disposição essa coluna aí que está na tela. Flamengo joga sério, mas clima de festa nunca ajuda. Então vou deixar o dono da coluna explorar sobre isso. Seja bem-vindo, André Rocha. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, na produção. Bom dia a todo mundo. Por favor, deixe like, né, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. A gente também tem uma meta aí desafiadora de 3.900 likes. E faça a sua inscrição. A gente chegou nos 180 mil inscritos, mas o processo de crescimento da S1 não para. Então, se você está aqui no começo e ainda não é inscrito, faça a sua inscrição que a gente chega mais rápido nos 181 mil inscritos. Não, é isso, né? O Mauro já falou bastante coisa, já, assim, não ajuda em nada, gente. Mobiliza o adversário, tende a desconcentrar o próprio time. Primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo desconcentrado. Teve pressão e tal, mas foi desconcentrado, foi um pouco de preciosismo. Muito toquinho pra lá, toquinho pra cá, sabe? Sem muita objetividade. Você, nessa brincadeira, você perde 45 minutos no jogo. Só foi botar uma pressão ali no final, uma impressão assim, caramba, o primeiro tempo tá acabando, 0-0, a gente não fez nada. Aí imprensaram ali um pouco, mas não saiu o gol. O Pedro finalizou meio sem força a primeira, a segunda tudo bem, realmente ele fez o que dava ali, estava totalmente sem posicionamento para fazer
a finalização de um jeito melhor. Segundo tempo, sim. Aí o Flamengo teve uma postura de quem queria vencer o jogo. Fez 1-0, continuou atacando, teve falta do De La Cruz, teve a cabeçada do Léo Pereira. Aí, a partir dos 25 minutos, aí o time foi cansando. O que é surpreendente, né? Porque o time teve uma semana livre, né? Então, assim, o que se espera é um time com mais força, né? Quando tem mais tempo para descansar, para treinar, e não foi o que aconteceu. O time foi cansando, as substituições do Felipe Luiz também não ajudaram, e acabou acontecendo aquele pênalti, que é o seguinte, aí eu vou entrar numa discussão aqui. Quando esse pênalti é marcado para o Flamengo, eu sempre falo aqui, jogador, quem acompanha aqui a gente há muito tempo vai lembrar, eu sempre falo aqui, jogador tem braço. Jogador tem braço, e braço precisa se movimentar para equilibrar o corpo. Aí quando é marcado a favor do Flamengo, mas é a regra, não sei o que, é a nova orientação, é assim, você não tem que ficar discutindo, porque essa é a regra e tal, não sei o que. Então é isso, amigo. Não tem mais regra, não tem mais nada, fica tudo à vontade do juiz, à interpretação do juiz. O juiz dá um pênalti desse. Aquilo não é pênalti de jeito nenhum, gente. O cara tá com o Ayrton Lucas. O problema do Ayrton Lucas naquele lance foi deixar as costas abertas para o lançamento. Deixou aquelas costas abertas em outros lances também. Porque é incrível. Ele tá num posicionamento mais recuado, porque o lateral esquerdo do Flamengo fica mais recuado agora, quase sempre como um terceiro defensor ali, avança um pouquinho, avança sim, mas não avança tanto quanto o lateral direito, né? E ainda assim, com esse posicionamento mais, entre aspas, conservador, ele consegue tomar bola nas costas, porque é um problema crônico desse jogador. E é por isso que ele não é confiável, e é um absurdo ele ser reserva do Vinha. Ele ser titular e o Vinha ficar na reserva. É um absurdo. E aí, mas no lance em si, aquilo não é pênalti de jeito nenhum, gente. O cara tá correndo, tá movimentando o braço. Não tem como correr assim com o braço colado no corpo, porque se ele colar o braço no corpo, ele não coloca velocidade na jogada, ele não disputa na velocidade com o companheiro. Eu sempre falei isso aqui. Mas aí agora que aconteceu contra o Flamengo, talvez as pessoas comecem a entender. Não dá pra ser assim, gente. Largaram na mão do árbitro e eles marcam sem critério. Aí apareceu um monte de pênalti. Isso aqui não foi pênalti, mas isso aqui... Aí o juiz marcou contra o Flamengo. É isso, marcou também. É que se for fazer um recorte e procurar, vai ter um pênalti a favor do Flamengo também, com um lance parecido. Porque virou a bagunça, virou a critério do árbitro. E o árbitro horroroso. Esse é o pior árbitro do futebol brasileiro. Ele consegue. Ele é um pavão. Ele faz gesto teatral para começar o jogo, para pedir 1 minuto de silêncio. E durante o jogo ele só faz pataquada, quer o protagonismo, para o jogo toda hora. Esse juiz é um horror. É um horror. E para um time que quer jogar como o Flamengo, é pior ainda. O Flamengo tem que tentar nos bastidores evitar ao máximo ter jogo apitado por esse cara. Por ele, pelo Daronco, por essa galera que gosta de parar jogo. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.